Oi, bom dia, boa tarde para quem já é tarde, para quem já almoçou. Vou chamar aqui a Vanessa de hoje, a Fabiola, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa prosa. Peraí. Oi, Van. Oi, Vi. olha o pessoal já chegando. Vou convidar a Van novamente. Vamos ver se ela aceita o meu convite. Oi, oi, olha quem tá aí, um monte de gente. A Raquel, olha aí. A história de convidar os familiares, ó, deu certo. Tenho aqui uma mãe de uma amiga, muito amiga, irmã. Olha, bem-vindos e Sejam todos bem-vindas todos. bem-vindas. Todo mundo Coisa aceitando. boa. Oi, gente. Ai, tão bom. A Van não consegue aderir. Por que será? Vamos ver aqui. Gente, olha, hoje é o nosso primeiro dia fazendo esse bate-papo aqui pelo Insta. Fazia muito tempo que eu não fazia nada aqui pelo Insta, de live, essas coisas. Então, a gente vai pedir assim, Tayela, um pouco da paciência de vocês conosco. Mas, aos poucos, isso vai ficando... A gente vai ficando mais familiarizada. Não é, Van? Por quê? Porque a gente fazia esse bate-papo pelo YouTube, ao vivo, e nessa nova temporada a gente vai fazer também pelo Insta e vamos deixar a gravação lá no YouTube, no canal Café e Prosa, bate-papo informativo sobre saúde mental, disponível também para quem prefere esse outro canal, né? Então, vou passar a palavra para a Van, para a gente dar aqui início. Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Como eu disse, nesse formato muito novo. Eu caí 3 vezes, mas já me recuperei. Tá iniciando nessa temporada, usando um pouco do Instagram, como a Vi disse. Depois nós vamos colocar no YouTube, que é um local onde vocês já estão acostumados. Eu, particularmente, estou muito feliz porque hoje a Fabíola está conosco. A Fabíola é alguém muito importante, tanto para mim quanto para a Vi. Inclusive, foi através da Fabíola que a Vi e eu nos conhecemos. Então, este projeto é possível porque você foi caminho para que nós duas nos encontrássemos. Então, eu acho que isso precisa ser celebrado. Então, poder ter você aqui é também essa celebração, esse relacionamento que Vi e eu temos. Nós vamos falar sobre relações hoje, essa relação que a gente tem cada vez mais cultivado e é um tema belíssimo que também nasce da relação que nós temos com você. Então, estou muito feliz, Fabíola, que você está aqui. E aí eu vou passar agora para que você possa se apresentar. Tá bem. Boa tarde para todos, bom dia para quem está no Brasil. Eu estou vendo assim rapidamente aqui algumas pessoas também de Portugal e é uma alegria imensa, né, ter a presença de vocês aqui conosco, né? Eu quero agradecer o convite mais uma vez de vocês, Vi e Ivan, né? É uma alegria, uma honra imensa. E para quem não me conhece, então eu sou a Fabíola, né? Na verdade, a gente anda numa onda aí de tentar se apresentar o menos possível através daquilo que a gente faz e muito mais daquilo que a gente é, né? Outro dia assisti uma live da nossa querida Kátia também, eu achei linda a forma como ela se apresentou. E aí eu fiquei pensando um pouquinho, agora há pouco mesmo antes de entrar, falei, meu Deus, como é que eu vou me apresentar, né? E aí a primeira expressão que veio para mim, na verdade, foi assim: eu sou uma caminhante aprendiz. Porque eu penso que isso tem a ver com o tema também, porque a gente não deixa de aprender, de ensinar,
de estar em relação em momento algum, né? Então, a gente está sempre aí nesse caminho da vida e aprendendo, trocando, né? Nos relacionando. E aí também eu fiquei aqui brincando comigo mesma, né? Que eu já tenho bodas de prata de profissão e aí isso entrega um pouco a minha idade, mas eu tenho muito orgulho disso, né? E enfim, sou gestalt terapeuta, psicóloga, psicoterapeuta e já fui professora, não vou dizer que deixei de ser, mas também é um fazer que eu gosto muito e hoje, mais do que nunca, voltei para a sala de aula. Sou aluna do mestrado aqui em Portugal, na área de Psicologia Clínica e da Saúde, e com muita alegria vou começar um estágio numa escola de artes, né? Então, assim, é um desafio, né? Muito, muito bom. É isso, gente. Eu também ia dizer o seguinte, que eu fiquei também brincando comigo mesma, porque as pessoas me veem muito como aquela que é muito tranquila, né? Tem a coisa do mineiro na voz, né? Fala cantado, né? E aí eu costumo brincar e dizer, olha, mas eu sou muito brava, eu sou muito exigente, meus filhos e o meu marido que o digam, né? Os meus pais também, ela não é tão calminha assim, né? Enfim, mas eu penso que nós também somos uma porção de polaridades, e que bom que somos uma paleta de cores e de formas diferentes, né? Acho que a gente vai falando um pouquinho disso. E sabe, Fabiola, quando você falou disso, num primeiro momento eu e a Van pensamos nesse tema. Desde o início a gente pensou nesse tema com você, desde o início, desde a primeira temporada. Mas o que a gente também tinha pensado era para trazer a humanidade do terapeuta na conversa. E aí você já começou falando disso, né? Que a gente tem uma paleta de cores, assim, de possibilidades, e que nós também, terapeutas, sofremos, temos dores, nos aborrecemos, passamos por dificuldades, situações em relações que também não são, né, tão funcionais assim. E eu acho que hoje a gente vai trazer um pouco dessa humanidade nesse bate-papo também. A humanidade do humano e de nós terapeutas, né? De nós terapeutas. Era só para lembrar disso que a gente tinha também pensado, né, Eravan? Trazer essa humanidade, mas desde sempre o tema já era com você, independente aí. Obrigada, Vi. Esse tema ele vem sendo construído desde esse agora, esse momento agora, na verdade, essa temporalidade, ela vem tecendo antes, num passado, presente e se mantém no futuro, porque nós nos relacionamos em outros espaços, né? Com a Fabiola, a Vi, nós mantemos estes vínculos, né? Então, nós começamos hoje falando desse tema para você agora. O tema chama Relação. Como nos sentimos e agimos em nossas relações. E eu achei esse tema tão bonito, a forma como ele foi construído. E eu acho que a gente podia partir daqui, Fabiola. O que veio na sua cabeça pensar em relação-ação? Então, Van, eu não sei se isso é mal de psicólogo, no melhor sentido da palavra, mas acho que isso também faz parte, talvez, do terreno dos filósofos, dos poetas, né? De todas as pessoas que têm esse gosto por brincar com as palavras também, né? Eu gosto muito disso. E quando vocês me convidaram para falar sobre relação, né, relações, relacionamentos, né, eu comecei a escrever porque eu amo escrever. Escrever também para mim é uma terapia. E eu comecei a brincar um pouco com essa palavra, e aí, por isso que eu verdadeiramente, assim, um pouco fiquei com vontade de trazer essa forma como eu entendo também, ou uma parte daquilo que eu entendo sobre as relações, né? Então, o
né, desta palavra, para mim, diz respeito assim, ao que se repete. E o que se repete pode ser algo saudável, assim como também pode ser algo não saudável, né? Então, por exemplo, eu posso querer me reencontrar com uma pessoa, eu posso querer voltar a um supermercado, não só em relação a um produto que eu gosto, que eu só encontro ali, mas muitas vezes por aquela pessoa que me atendeu, por aquela pessoa que está ali no caixa e que eu gosto de passar por ali e cumprimentá-la e vê-la e trocar uma palavra, né? Eu posso voltar numa sorveteria porque eu gostei daquele sorvete, daquele gelado, como aqui em Portugal as pessoas chamam, né? Enfim, então eu sempre vou acabar por repetir algo, né? Também no sentido, isso na Gestalt a gente fala muito, do que precisa ser, o que busca um fechamento, né? Seja por algo que eu ainda não compreendi, seja por algo que um fechamento daquilo que está por vir, daquilo que eu espero, daquilo que eu quero. Então eu vou repetindo, né, como um novo pedido, né? E isso buscando essas novas reconfigurações, né? Sim. Mas aí a gente pergunta, como é que eu faço isso, né? Especialmente numa relação afetiva, né? Aí eu vou trazer um exemplo também do aspecto quando é uma repetição, não saudável, né? Que eu acho que também a gente escuta muito isso, não só dentro do consultório, Sim. mas a gente escuta dos amigos, às vezes numa roda de conversa de familiares, por exemplo. E eu vou trazer assim, a relação afetiva propriamente dita, que eu acho que isso é onde mais causa também uma certa angústia, que é assim, a expectativa que eu tenho de que o outro vai mudar. Então a gente fica assim, da próxima vez vai ser diferente. Da próxima vez o outro não vai agir daquela forma. Sim. Né? Então, isso tende a ser muito mais um gerador de sofrimento e de angústia. Por quê? Porque essa repetição, né, que fala de uma relação muitas vezes que é desconfirmadora, que não é inclusiva, que me machuca, é um looping de expectativa e decepção e frustração. Uma expectativa, uma decepção e uma frustração. Isso é muito doloroso. Então, de maneira geral, eu penso que esse dessa palavra relação, ele traz essas duas pontas, né? Daquilo que é saudável e também daquilo que não é saudável. E eu não estou dizendo, em momento algum, que isso é fácil de se lidar. Porque relação é uma coisa muito dolorosa, né? Sim. Enfim. Diga, Van. O que eu fiquei pensando nesse eu acho que quando quem acompanha o Causa sabe que a gente começa a prosar desde muito antes, né? Então, nós tivemos alguns encontros para ir tecendo este tema, para ir criando vínculo, para que a gente possa receber a pessoa que vem, da maneira como ela vem, do jeito que ela quiser e da forma que ela quiser. E uma das nossas conversas, eu me lembro que eu pensei muito nessa questão, quando você fala da repetição saudável, como, por exemplo, as nossas questões organísmicas. O comer, por exemplo, nós comemos todos os dias e mais de uma vez, isso é uma repetição. Mas o que eu como, a quantidade, porque se eu comer em excesso, vai me prejudicar. E se eu não comer o suficiente, isso vai me prejudicar. Tem a ver com periodicidade, tem a ver com intensidade, tem a ver com o que pode alimentar nas relações e também um pouco dando esse protótipo do alimento, como também pode me prejudicar na falta de relações. Eu fiquei um pouco, quando você falou da repetição, eu achei o máximo essa ideia de que pode ser muito saudável e pode ser prejudicial, pensando também o quanto isso acontece nas nossas necessidades organísmicas.
Sem dúvida alguma. E essa metáfora do alimento é preciosa porque ela está intrinsecamente relacionada à forma como nós nos relacionamos, né? E aí a gente vai falar também das relações nutritivas, das relações tóxicas. E aí parece que é uma coisa que a gente está sempre batendo nessa tecla, mas na verdade, assim, eu penso que a ideia, pelo menos a ideia que eu entendo até dessa proposta de vocês, desse projeto de vocês, e o nome é muito convidativo, Café e Prosa, eu parto do princípio que a gente não está aqui só para falar para os psicólogos ou o pessoal da área psi, muito pelo contrário, Sim. e também a gente está aqui para falar não necessariamente nada de novo, mas eu tenho tomado isso muito para minha vida, mais do que nunca na atualidade, que assim, muitas vezes eu preciso ouvir algo que, entre aspas, eu acho que eu já sei, mas eu sempre preciso estar me atualizando, né? Me relembrando, aí o de novo, né? Então, assim, o que é o novo também no velho, porque nunca é o mesmo, né? Então, assim, e aí por que eu tô falando disso? Porque a partir do exemplo do alimento que você traz, o que eu estava dizendo que parece que é bater na mesma tecla, mas que para mim é muito importante, é o árduo exercício e fundamental exercício, pelo menos na minha percepção, de a gente estar sempre tentando buscar o equilíbrio, porque os excessos, tanto daquilo que é demais quanto daquilo que é de menos, mina as relações, mina a saúde, mina o organismo como um todo. Então, assim, aquilo que é demais sufoca, intoxica, incapacita, o que é de menos também, né? É uma falta, uma sensação de esvaziamento e por aí vai. E faz pensar muito naquela ideia também, né? Proteção demais, desprotege, mas proteção nenhuma, né? Prejudica. Então, isso para as relações também, acho que aproveitando para falar, né, nisso que você vai trazer, e você vai provavelmente falar dos laços, mas essa é a ideia, né? Eu posso querer proteger muito o outro numa relação e transformo essa pessoa numa pessoa incapaz no sentido de buscar as próprias coisas, mas eu também posso não dar chão nenhum para essa pessoa e ela perder completamente o equilíbrio. Exatamente. E faz pensar muito nisso também. No sentido assim, eu posso tanto elogiar demais uma pessoa a ponto de a qualquer coisa, a qualquer no sentido de tentar proteger essa pessoa para que ela não tenha, mas também se eu dou elogio nenhum, ela nunca vai saber se ela está indo bem ou se ela não está indo bem. E ele pode pensar sobre várias situações, né? Ou só crítica, né? Às vezes chega a pessoa e fala assim, nossa, mas só me critica. Então, isso aí dá pano para manga e eu acho que quase mais uma live só para esse pontinho, né? Porque a gente... Eu não sei se vocês concordam, mas eu tendo a sentir que os seres humanos, de maneira geral, eles têm uma tendência muito maior para criticar do que para elogiar. Sim. É meio parecido para mim com uma tendência muito maior a pedir do que a agradecer. Sandra, eu vou aqui, tá? Que às vezes eu vejo Fica à vontade para fazer qualquer questão, tá? A gente só vai ver se a gente consegue responder um pouquinho mais para o final, mas fiquem à vontade, não só você. Muito obrigada pela tua presença. Eu queria... Diga. Retorna, Fá. Não, aí eu ia dizer assim, não sei se você quer fazer algum comentário, porque eu ia entrar na questão do laço, né? Voltando aí a palavra, né? Porque o laço, ele fala por si só, porque nós nos vinculamos, nós somos seres de relação. Ninguém vive sozinho. E aí eu não dou conta de não trazer, porque eu achei assim tão interessante quando a gente estava conversando nos nossos bastidores aí para esse dia de hoje, com aquela lembrança do filme O Náufrago, né, com Tom Hanks, para a gente mostrar um pouco
a importância, né? Porque ele faz daquela bola, que eu não sei bem se era uma bola de beisebol, que esporte que era aquele, vocês me desculpem, mas ele faz daquela bola o Wilson, né? Que era a marca lá do produto, vamos dizer assim, do objeto, o melhor amigo dele, né? Então, ele precisava se comunicar, ele precisava estabelecer um vínculo, mesmo que aquele vínculo, assim, vamos dizer, psicologicamente falando, né? A gente entenda como uma espécie de espelho dele mesmo, né? Mas eu parto do princípio que o Wilson, né, para o personagem do Tom Hanks, foi o que o manteve vivo, porque manteve o personagem, vamos dizer assim, muito cheio de fé e de esperança, né? Então, nós somos seres relacionais e nós não escapamos disso. Era exatamente isso a minha colocação, que eu queria pontuar, né? Essa nossa interconexão uns com os outros e essas nossas experiências relacionais que a gente foi tendo ao longo da vida, desde que nascemos, na adolescência, como essa base desse nosso desenvolvimento intersubjetivo, dessa base da nossa percepção sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas, e como o mundo nos foi apresentado por essas pessoas, né, que a gente foi se relacionando. E isso implica não só pessoa, mas implica tempo histórico, cultura, sistema econômico, valores, religiões, porque a gente já nasce num mundo que está funcionando antes da gente nascer, né? Então a gente entra dentro desse sistema, desse grupo, né, que nos acolhe, a família, enfim, os cuidadores, e a gente vai sendo inscrito no mundo e também se constituindo a partir dessas experiências relacionais, né, vinculativas. E nós não temos como sobreviver sem esses vínculos, sem esses afetos, sem essas relações, porque somos seres relacionais, seres de encontro, né? Era isso que eu ia colocar, completando a sua fala. E sabe o que, e muito bem colocado, e sabe o que você me lembra também? É interessante, e eu tenho muito, assim, uma coisa que também é muito preciosa para mim, e eu tenho me apropriado disso muito recentemente, acho que é a possibilidade de ser eu me reconheço assim, mas mais do que nunca agora, e eu acho que um pouco da maturidade que me ofereceu isso. Sim. E um trabalho também pessoal, de terapia, né? Que é a possibilidade de ser o mais autêntica e o mais transparente possível, comigo em primeiro lugar e com o outro como um desdobramento inevitável e assim, isso me traz uma satisfação muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui me permitindo também me deixar levar emocionalmente pelo que a tua fala foi me causando nesse momento. E eu me lembrei de histórias que eu já ouvi de pacientes que eu acompanhei, onde, por exemplo, a surra era um momento onde a pessoa sentia o contato, onde a pessoa era tocada. Sim. E isso me deu uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, porque, infelizmente, a gente, exatamente o que você disse, muitas vezes eu brinco assim, a gente cai de paraquedas numa família, né, no mundo, e a gente não sabe o que nos espera para algumas pessoas. E isso é muito importante também, por quê? Sim. Porque mesmo que eu caia num contexto adverso, muitas histórias de pessoas que transcenderam, superaram e restauraram registros dolorosíssimos. Sim. E
por outro lado, também contextos extremamente afetivos, nutritivos, né? Então, assim, aí eu me lembrei fazendo um Falando parênteses. de relação, a gente tem de tudo, né? A paleta de cor do arco-íris completa. Sem Exatamente. dúvida. E eu me lembrei, assim, para também trazer para vocês, antes de eu ir para a última parte da palavra, é que as coisas vão se encadeando, Mas né? é isso mesmo, é isso mesmo. É isso que é bom, né? Eu escutei a semana passada uma palestra do Dalai Lama, né? E eu até comentei com vocês isso lá nos nossos bastidores, né? Eu achei tão bacana ele poder me lembrar e nos lembrar disso, né? Sim. Ele diz que nós nascemos com um potencial afetivo. Isso é inerente à existência humana, né? A questão é como é que essa semente vai germinar? Como é que esse potencial vai acontecer, né? Vai se desdobrar. Van, você quer falar? Não, só quero dizer que tem uma pergunta aqui da Ana Sandra que ela colocou, se você puder responder. A minha questão prende-se de como achar equilíbrio na questão da proteção, de forma a não tornar numa proteção tóxica ou até mesmo numa proteção ineficaz. Ela agradece e manda beijos para você. Obrigada. Essa pergunta é difícil, né? Assim, a tua pergunta, Sandra, me remete ao meu lugar de mãe também, né? Que a gente não é só mãe. Eu não sou só mãe, mas assim, eu acho que é um exercício diário, né? Porque eu parto do princípio que quando eu acredito que eu estou protegendo o meu filho, muitas vezes eu estou impondo um desejo que é meu, não é dele. É lógico, de novo, como mãe, talvez até numa relação de amizade, não sei, daí Também. vocês podem ouvir e me Também. sinalizar, né? Talvez o ideal, porque é um ideal mesmo, a gente vai acertar e errar o tempo inteiro, né? Mas talvez o ideal seja eu poder expressar aquilo que eu também percebo que são os meus medos e o que me leva a tentar protegê-lo e mostrar para ele, olha, a minha experiência foi essa, isso aqui não deu certo para mim e eu não quero mesmo para você, mas eu vou precisar me dar conta de que uma experiência não é igual à outra. E a experiência do meu filho ou do meu amigo, da minha amiga, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha professora, do meu colega, não vai ser igual à minha. Nunca, não vai ser, né? Então, se eu consigo minimamente, é quase assim, é como a gente brinca e fala, eu paro assim alguns segundos só, pode ser uma fração de segundo, se eu conseguir ter essa percepção e tentar ser o mais genuína. Eu vou trazer o filho, porque para mim é um exemplo mais assim próximo, né? Se eu conseguir ser genuína comigo e automaticamente com ele e de dizer eu estou tentando te proteger por amor, mas em algum momento essa proteção pode te sufocar, porque pode talvez querer que você entre no caminho que é meu ou no meu trilho, no trilho do meu trem, né? Então, eu acho que precisa do diálogo. E aí também entra o outro lado. Porque eu ia dizer nós, mas não, eu vou dizer eu. Eu, mãe, muitas vezes preciso, eu brinco assim comigo mesma de, peraí, Fabiola, baixa a tua bola, né? E escuta o outro. Porque como pai e mãe, muitas vezes a gente também tem dificuldade de deixar o outro falar e se expressar. Também não é só com pai e mãe, não, porque a gente não deixa. Tantas outras relações. É com amizade, é com primo, é com tio, é com esposa, né? A gente tem dificuldade. Essa pergunta é Sandra, não é? É Sandra. É uma pergunta muito importante, porque eu acho que ela toca num ponto
que é a história desse autoconceito, né? Como esse autoconceito sobre mim foi sendo constituído. E o que é que eu entendo sobre proteção, sobre respeito, porque aí eu acho que vem singularidade, diferença. Porque vamos lá, toda relação, seja eu comigo, seja eu com a Van, seja eu com a Fabíola, seja eu com o mundo, com as coisas, com a natureza, tem nesse fundo essas nossas definições sobre o que é, por exemplo, amor, sobre o que é respeito, sobre o que é proteção, né? Você foi falando, eu lembrei de uma frase que aquela monja Cohen, um dia, numa palestra, falou. Eu acho que isso faz coisa assim de 5, 6, 7 anos atrás, mas isso nunca mais saiu da minha cabeça. Que ela disse assim, em detrimento do bem, eu posso até matar alguém. É o bem de quem? Bem de quem? O bem de quem? O seu? Do outro? Né? Gente, essa frase mexe muito comigo e as pessoas que convivem comigo, se relacionam comigo, sabem que de vez em quando eu trago isso. Mas isso é o bem de quem? Né? É o bem de quem? Como a gente foi se desenvolvendo dentro desses grupos sociais de valores, enfim, de um monte de conceito, de regras do que é certo, do que não é certo. E como a gente tem essa necessidade de pertencer, de fazer parte, de ser amado, de ser acolhido, de ser... Às vezes a gente vai entrando, né, nessas caixas por uma questão de sobrevivência. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou é bom, né? Mas em alguma medida, porque isso faz parte da nossa Constituição, eu preciso do outro para eu poder conseguir me ver, né? Eu conseguir me perceber. Eu precisei primeiro do conceito da minha mãe, do meu pai, dos meus cuidadores, sobre o que é amor, sobre o que é relação, a partir, claro, da minha convivência com eles, para eu poder hoje ser a Vilânia, né? Mas em algum momento da minha vida, eu pude parar e olhar para esse sistema de crença, sistema de valor, sistema de um monte de coisa, definição de amor, do que é se relacionar, do que é respeito, e questionar isso, né? E eu acho que essa pergunta da Sandra é fantástica. Relacionamento implica disponibilidade, né? Essa disponibilidade de ofertar o bem, não só para a gente, mas também para o outro. E às vezes há ambientes, enfim, há situações onde a gente verdadeiramente não aprendeu isso. A gente não aprendeu sobre se proteger, sobre o amor em si. Né? O que é o amor em si? A gente não nasce sabendo, né? Amar não nasce, a gente vai aprendendo. E às vezes a gente não aprendeu assim, a fundo o que seria isso, né? Dízimo. Não, e uma questão também, quando você fala de disponibilidade, além do ofertar, disponibilidade ao aprender. Porque às vezes, vamos lá pensar, né? Eu aqui com os meus anos, tenho uma experiência que o outro me traz. Seja uma criança, adoro conversar com isso, com os meus afiliados e minhas afiliadas, porque eles sempre trazem notícias de um mundo novo. Eu preciso estar disposta a, ao menos, ouvir para compreender que mundo é esse. Sim, porque de que perspectiva ele está trazendo? Que atualização que eu ainda não tive? E aí, a partir dessa abertura, talvez a gente possa criar novas condições, que não são só minhas, que não são só deles. É claro que isso não é fácil. Não. Claro que a gente está falando e não tem a pretensão de dar regras, passos, porque não existe. Vai sempre partir da experiência, da relação. Mas é uma relação, a Fabíola vai falar daqui a pouco da terceira parte da palavra, que vai implicar numa ação também. Né? Mas voltando um pouquinho para o laço, eu adoro a palavra laço por vários aspectos. Porque, descritivamente, laço, a gente dá laço em sapato. Laço quando a gente embrulha um presente. Mas um laço, se ele tá apertado demais, ele vira nó. E aí eu não consigo tirar o sapato, eu não consigo abrir o presente. Aí vai ter hora que talvez eu vou ter que tentar fazer com o dente, uma faca, uma tesoura.
e eu desfaço aquele laço. Então, a beleza também, eu gosto também muito das brincadeiras com as palavras, Fabíola, que você trouxe, e também gosto da funcionalidade daquela palavra, porque ela nos ensina muita coisa. Então, o laço, ele precisa estar em conexão, que ele também possa ser desfeito, refeito, Sim. que ele possa ser feito de outras maneiras. Então, ele precisa de mobilidade, ele precisa de flexibilidade, senão ele vira nó. E nó é mais difícil de tirar. Nó vai implicar num esforço, às vezes, muito grande. E muitas vezes, quando a gente tenta desfazer o nó, ele rompe. Não sei se isso, como é que chega isso para vocês, mas eu fiquei pensando sobre essa palavra laço, assim, que eu gosto muito. Ou também fica apertado demais, que nada que a gente faça desfaz, a gente tem que Cortar. E só voltando um pouquinho também, faz muito sentido isso, Van, e eu gosto muito, e me lembrei também de quando você fala de que o laço também tem duas pontas, então sempre tá um numa ponta, o outro na outra, né? Que me lembra um pouco um cabo de guerra, e que a ideia exatamente não é essa, porque se você puxa, você esgarça, você estraga, vamos dizer assim, né? De novo, eu acho que a gente cai nessa coisa dos excessos, né? Mas eu queria voltar um pouquinho numa fala que a Vi trouxe, né, das relações também, quando você traz a responsabilidade, né? Eu queria acrescentar, eu super concordo, mas eu também gostaria de acrescentar, e ainda ao encontro da pergunta da Sandra, que um outro aspecto que para mim é muito precioso das relações é a disponibilidade que eu tenho para me despir daquilo que eu acredito que sei. Uhum. Que a gente na psicologia muito chama de suposto saber, né? Eu pelo menos estudei isso quando eu tinha aula lá com os meus professores psicanalistas, né? Sim. O sujeito suposto saber. Por quê? Porque aí também eu acho que alimenta a relação tóxica, quando eu acho que eu sei mais do outro. Uhum. Eu não sei mais do outro, de nada, porque ele sabe dele melhor do que ninguém, mesmo uma criança. Exatamente. Eu acho que a dificuldade é o cuidador, o pai, a mãe, o vô, a avó, quem quer que seja o cuidador, quem está com a criança, é permitir ouvir o outro lado, ouvir o lado do outro. Mas enfim. E isso parece fácil, mas é muito difícil. Isso seria porque muitas vezes, e aí de novo... Um outro tema da live. Esse seria mas aí, assim, aí de novo eu tô me colocando no lugar de mãe, Sim. Porque às vezes tem aquele orgulho que, assim, eu vou dar a palavra final. E assim, eu com muita humildade, eu tenho muito orgulho de poder. Eu nunca mais esqueci disso. O meu caçula era menor ainda, né? Tem um de 14 e um de 10. E quando o meu de 10 era menor ainda, não sei lá, que ele tinha 5 ou 6 anos, aquilo para mim, no primeiro momento, foi um impacto. Isso. Mas no outro eu assim, ai, que bom isso! Porque ele disse assim, mãe, eu tô com raiva de você, né? Eu não gostei disso, né? Sim. E assim, e a gente sabe, não só como psicoterapeutas, mas que muitas vezes a gente não pode dizer daquilo que a gente tá sentindo. Aí vai entrar num outro tema também complexo até a alma para mim, que é o que é que eu faço comigo, o quanto eu me distancio do meu eu mais genuíno para agradar o outro. Exatamente. E a gente faz muito isso na grande maioria das nossas relações. Que é exatamente o ponto, né, da outra live, né? Quais os, sei lá, o que que a gente tem que fazer, quais as, não sei, habilidades para educar, né, para corregular um outro ser, né? Uma delas é a habilidade empática,
essa habilidade da gente também se perceber, se conhecer, perceber os nossos sentimentos, assim, para não estar misturando, né? Não ter reações de reatividade com relação ao que a criança nos coloca, nos traz. Por exemplo, esse exemplo do seu filho, né? Mãe, eu tô com muita raiva, né? Se você não tivesse essa maturidade de permitir que ele sinta raiva de você, né? Porque já pensou num sistema de crença que não permite isso? Do tipo, como assim você tá com raiva de mim? Você tá sentindo raiva de mim, né? Olha, mas eu vou te dizer que isso não é fácil, Vi. Não. E assim, é um exercício diário, porque isso é quase assim uma exceção, entende? Eu erro muito mais que acerto. Sim. Mas o importante é a gente não desistir, né? Você me lembrou uma coisa que meu esposo fala muito, ele me chama muita atenção em relação a isso, e eu sou extremamente grata, porque geralmente eu tendo a chamar a atenção dos meus filhos dizendo assim, a mãe ficou triste. O meu esposo diz assim, peraí, os seus filhos não são responsáveis pela sua tristeza ou alegria ou o que quer que seja. Você pode não ter gostado de alguma coisa que eles fizeram, ou você pode orientá-los assim, olha, isso aqui que você fez, talvez não... Né? Talvez, que aí de novo nós vamos entrar naquela questão. A minha experiência pode não ter dado certo, mas a dele deu. Ou então, como eu já disse para o meu mais velho, por exemplo, olha, eu tô te contando como é que foi para mim. Você quer ir por esse caminho que eu, na minha visão, acho que não é legal. Mas se você quer experimentar e bater com a cabeça na parede, a decisão é sua. O que vai acontecer? Eu vou estar aqui para te apoiar. Exato. O que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, é um exercício diário. E aí, se vocês me permitem, que eu nem faço ideia quanto tempo que a gente ainda tem, mas deixa eu finalizar a palavra, porque esse trem é muito cheio de meandros, Temos 15 minutinhos, vamos dar 5 minutinhos para quem quiser depois fazer perguntas, mas fala. Tá. Nossa Senhora, isso aí passa voando, passa. Então, assim, porque é um tema vastíssimo, é um tema que ele tem muitos desdobramentos, né? Mas então, assim, um pouquinho para dar uma arredondada, sem querer pôr ponto final em nada, né? Muito pelo contrário. Sim. O que eu entendo que é a parte da ação, né? Da palavra relação. Porque não tem relação sem movimento, sem ação, sem ir em busca de algo, né? E aí, por que eu trago isso, né? Eu vou trazer esse aspecto baseada numa frase que eu até vi num post de uma amiga minha, psicóloga do Leonardo Boff, que eu adorei essa frase do Boff, né? Sim. Ele diz assim, cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, esse finalzinho para mim é precioso. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sim. Não é o todo, é um ponto, é uma perspectiva, né? E aí é o grande... como é que eu vou dizer? Eu ia dizer trunfo e nó, porque são os dois ao mesmo tempo das relações. Porque é uma ação mútua, né? Assim, tem uma reciprocidade, mas onde as diferenças precisam ser acolhidas, entrar num acordo, de alguma forma confirmadas. Por quê? É a visão de um ponto. É a visão de um. E a visão de um tem que minimamente ir se adequando, se ajustando à visão do outro. À perspectiva do outro. Considerando, aí vem um pouco também que a Van falou isso em algum momento, que cada um tem a sua história, que cada um tem os seus registros,
que cada um de nós também, nós viemos de dinâmicas de famílias, de visões, Isso. trazemos heranças de gerações com as suas culturas, com as suas histórias. Isso é complicadíssimo, né? Mas é importantíssimo, né? É uma ação eu penso que a ideia a gente, para eu me relacionar, eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar disponível, aberta, principalmente não para agradar o outro, mas também para mostrar as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades. Porque eu não sei se vocês concordam, mas uma das coisas que eu mais sinto e escuto muito, né? Já escutei muito na clínica, como é difícil falar daquilo que a gente não gosta na gente, daquilo que a gente tem dificuldade, dos nossos defeitos, das nossas limitações para o outro. É muito difícil. A gente acha que é fácil, não é. É muito difícil. A gente fica com vergonha. A gente fica querendo esconder, né? Mas a relação nutritiva, saudável, ela tem o propósito, eu acredito nisso, de regar, de adubar, de cuidar, né? De se comprometer, de se responsabilizar, de corresponsabilizar. Né? Isso é muito bonito. Isso não, não é para ser teórico, mas na prática temos que arregaçar as mangas, porque isso não é fácil. É isso que vem a questão da ação, do movimento, né? Exatamente. Do movimento para pertencer dentro dessa caixa, ser esse grupo, ou um movimento para eu me singularizar e de encontrar a mim mesmo, e na busca também de espaços que respeite a minha singularidade, respeite o que é diferente em nós, mas que se conecte com o que é semelhante, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades hoje, eu acho, assim, na minha percepção, né, na minha experiência que eu tenho vivido, duas. Primeiro, desse acolhimento, relações que se tornem morada, assim, para o outro ser quem ele é e quem ele pode ser, mesmo com dificuldades, com limitações, com... Eu acho que um dos maiores desafios, né, que eu acho que é a proposta que a gente tenta, né, na relação terapêutica, né, ser essa morada, ser esse lugar que o outro pode repousar, que o outro pode silenciar, que o outro pode ser ele mesmo, né? E essa outra questão do ser diferente do outro e não ser cancelado, que eu acho que é isso que também tá aí acontecendo cada vez mais, assim, porque eu penso diferente, porque eu tenho valores diferentes. Gente, e é possível a gente se relacionar, pensar diferente, ser diferente e ainda assim se abrir, se houver disponibilidade, né, para respeitar essa diferença. Sim. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas eu tenho sentido dificuldade disso nas minhas relações também. Eu quero dar algumas notícias. Eu tô aqui um pouco agoniada porque nós estamos num novo sistema, sabe? Que não é o lado que é o YouTube. Eu consigo dar notícia de vocês. Aqui o negócio tá subindo e eu quero dizer que bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Então aí um monte de gente linda tá aqui. Amigas, amigos, amigues que estão sempre conosco. Estão várias pessoas colocando que coisas, né, gostosas de estarem aqui, faz sentido, que é uma conversa necessária. Então, eu só queria dar notícia para vocês duas, porque é para eles que a gente faz bem, né? Para que eles possam ter essa conexão, que possam ter essas reflexões. E ouvindo vocês duas, coisas que daria para live, com certeza. Outro bate-papo, vários. Mas pegando um pouquinho da ação, e eu acho que correspondendo também a tudo isso que você sério, eu queria trazer uma parte daquele livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, do Alexandre Frel. Sim. E ela é curtinha, mas eu acho que também faz muito sentido quando a Fabiola fala sobre a questão da... E às vezes a gente fica esperando que o outro faça. Então fala o seguinte,
A parábola, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Esta é uma história sobre 4 pessoas, todo mundo, qualquer um e ninguém. Havia um grande trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Quantas vezes acontece na relação? O quanto a gente fica, mas tá estampado na cara, é óbvio. E aí eu não pergunto pro outro se aquilo que tá acontecendo em mim, de fato, ele tá sentindo a mesma coisa. Então, isso também são as armadilhas das relações que vai precisar realmente de um esforço que não é forçar. Há uma diferença entre esforçar e forçar. E que a gente precisa estar atento a isso. E aí, a Patrícia Gibrin, que eu gosto muito, ela fala sobre o relacionamento, saber deixar ir. E ela fala assim, quando um alimento, quando pensando numa macieira, um fruto ele já está maduro, se ele não cai ou não é colhido, ele apodrece. Olha aqui de novo a sabedoria organismo, né? Então, um fruto, quando ele está maduro, ele precisa ser colhido, ele fica suculento, ele pode ser alimento. Ou um pássaro muito ávido por comida vai lá e come essa fruta. Se isso não acontece, essa fruta precisa cair no solo, porque ela virá adubo para outras árvores. Então, é bom para a árvore, que ela pode dar novos frutos. E é bom para a terra, porque esta fruta vira adubo. Olha quanta sabedoria nesse aspecto. Quando deixar. Já dava para 6ª live. Nós já falamos que temos 6. Então, o quanto as pessoas podem refletir sobre isso, né? E eu só queria complementar, porque eu fui ouvindo vocês, isso foi passando na minha cabeça, assim, dessa questão da ação. O quanto ela é importante, mas a gente também tem que saber quando é que esse laço está virando nó. E o que a gente pretende fazer com isso. Também pensando assim, conectando com tudo que vocês estão dizendo. Inclusive, nó não é sinônimo de morte, morrida, fim, acabada. Nó está nos comunicando possibilidade que a gente tem de transformar isso novamente em laço. As relações, assim como nós na vida, passamos por ciclos, né? Infância, adolescência, juventude, vida adulta e as relações também, né? O início é o meio do caminho, e elas vão pedindo de nós essa disponibilidade para essa transformação, deixar que essa fruta amadureça e a gente se transforme, quem sabe, em outra coisa, né? Que essa coisa que a gente está aqui funcionando já não nos cabe mais e que a gente precisa renascer, ou juntos, ou quem sabe separados, enfim, né? Mas nó não significa só morte em si, né? Tem essa possibilidade de transformação. Sim, com certeza. Exatamente. Se não tivesse nó, parece clichê, mas é aquilo que a gente costuma dizer, né? Se não existisse o nó, talvez a gente não soubesse o que era o laço. Assim como se não tiver a tristeza, a gente também não reconhece o que é a alegria. E por aí afora, né? Só queria fazer um adendo antes de você falar, que quem fala muito sobre laços e nós é a Bia Cardella, que é uma amada dos nossos corações. E a gente está aqui se emprestando, né, dela. Nós estamos Exatamente. emprestado, como a Vi disse, essa fala da querida Bia Cardella. Sobre laços. Ótima lembrança, Van. E deixo aqui a minha homenagem à Bia, que para mim é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Quem tiver mais pergunta aí, gente, temos aqui um tempinho agora para responder. Olha, enquanto o pessoal aí, se quiser se manifestar com alguma pergunta, eu quero só trazer 2 pontinhos que eu tinha anotado aqui também para, se tivesse oportunidade de falar um pouco. Já teve. É meio que uma pincelada que eu sei que a gente não tem tempo. Mas também
estarmos atentos, porque eu acho que esse tipo até de projeto que vocês estão ofertando e tantos outros, eu penso que também tem um cunho educativo, né? E eu não gostaria de deixar passar que, assim, a gente falou muito também desse seio, né? Seja o seio familiar, esse vaso que nos acolhe, né? As pessoas e relações que também nos dão essa continência, né? Mas que eu penso que, infelizmente, a educação hoje ela está muito mais voltada para o ter, para o parecer, e ela está negligenciando o ser. Sim. E aí, por que eu trago isso? Porque hoje, mais cedo, eu estava lendo um pedacinho do livro do Heissner, que, para quem não conhece, é um gestalterapeuta, uma pessoa muito importante também para a nossa abordagem, muito interessante. E ele traz toda uma contribuição da abordagem dialógica, do Buber, né? E aí, o Buber, que nós já vimos há pouco, né, mano? A Ana tem um cachorro que se chama Buber, gente, ela é filósofa. É Buber. Vai, pai. Então, não é à toa, olha o campo aí, né? Mas assim, o Buber, eu estava lendo, porque aquele livro do Heissner é um livro até que nem é só para psicólogos, muito pelo contrário, chama de Pessoa a Pessoa e é um livro bárbaro, né? E ali naquele livro o Heissner traz, né, que o Buber já falava no século passado, e veja, né, é surreal a gente pensar isso, né? Sim. O Buber já falava no século passado sobre o colapso dos relacionamentos. Colapso. Que para mim é mais atual do que nunca. E por quê? Né? Porque o Buber, isso para Buber, que Buber foi um filósofo, um educador humanista, né? Para quem não conhece. Porque o Buber atribuiu o colapso dos relacionamentos à fobia de intimidade. Que eu acho que tem a ver com isso que a gente falou também, desse receio, desse medo de nos mostrarmos na nossa genuinidade. Que a nossa educação contribui desfavoravelmente. Né? E aí, o resultado disso é isolamento, alienação, narcisismo. E o individualismo cria essa separação entre as pessoas, né? E no nosso relacionamento com a natureza, que é outro foco também que a gente acabou não abordando aqui. Exatamente. Que o Dalai Lama fala também. Os adoecimentos, né? Essa impossibilidade de realizar vínculo significativo, a impossibilidade. Claro que a gente só não tem vínculo significativo, a gente também tem vínculo que não é tão significativo assim, né? Sem Nos dúvida. coloca nessa condição do Verdade. do... Aproveitando um pouquinho isso que vocês estão falando, chegou uma pergunta aqui, lembretes para mim mesma, não sei quem é que com a pessoa, mas ela pôs, sobre relações mãe e filha. Como incentivar uma mãe a encontrar seu caminho e entender que filho ou filha não precisa ser o único foco da vida sem magoar? Como é que é? Deixa eu ver se eu entendi. Como que essa mãe pode encontrar o seu caminho, entendendo que o filho tem o caminho de vida dele, sem que ela se magoe? Exatamente. Essa é a pergunta. Olha, que pergunta difícil, né? Assim, de novo, eu posso falar a partir da minha experiência. Que se a gente, cada uma de nós fosse responder, teria uma resposta diferente. Mesmo quem não é mãe, quem pode ser tia, tio, madrinha, padrinho, avô, avó, educador, professor, professora, né? É que eu não quero também psicologizar tudo, mas eu não consigo não responder dessa forma, porque muito do meu aprendizado também, da minha função materna, é olhar para trás de como eu vejo a educação que os meus pais me ofertaram
e perceber aquilo que serve para mim e o que não serve mais, aquilo que eu preciso atualizar, que eu preciso modificar, ou aquilo que eu deixei de acreditar, e reconhecer que aquilo foi o que eles acreditavam, mas que eu posso pensar diferente e fazer diferente. Isso não significa deixar de amá-los, enfim, não é Respeitar. nada por aí. Não é nada por aí. E também, isso, de novo, da minha experiência, foi muito conquistado pelo meu trabalho pessoal de psicoterapia. Porque aí também eu vou me conhecendo e me reconhecendo naquilo que eu tenho de facilidades, naquilo que eu tenho de dificuldades. E eu não estou dizendo também que você tem que passar por processo de psicoterapia, mas estar disponível para tentar ser o mais fiel aos seus próprios sentimentos e tentar colocar isso para o teu filho, dos teus medos, disso aqui eu não sei, e agora? Eu estou em dúvida, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. E em outros momentos poder dizer também, sustentar os seus limites. Olha, isso aqui eu não permito que você vá fazer mesmo, por mais que eu saiba que isso pode te magoar, te machucar, te deixar triste, te deixar com raiva de mim. Tudo bem, mas isso eu não vou permitir porque não dá, né? Então, eu não sei se respondo, mas vão vindo tantas possibilidades, tantos exemplos, né? Essa questão de você, que você colocou, né? De nós poder fazer essa investigação sobre aquilo que recebemos, inclusive sobre o que é a relação mãe-filho, assim, o que eu aprendi sobre isso, assim, né? E o que pode ser transformado hoje, revisitar essas caixas, né? Que a gente passou a acreditar que era a única verdade possível, assim, né? Também é outra possibilidade. E mais do que isso, nos acolhermos também. Desculpa, Van, só para nos acolhermos no sentido de que a gente está fazendo o melhor, mesmo que esse melhor seja muitas vezes oprimir o outro, mas eu preciso ter consciência disso, porque eu sou humana e eu vou errar. Eu vou errar. Em algum momento eu vou oprimir, mas eu tenho que voltar lá e, no mínimo, me desculpar. Mas acolher a minha limitação. Diga, Van. É importante também uma relação com a criança, o adolescente, que eu fui. Porque o filho faz revisitar esses lugares. E às vezes é um lugar doloroso. Talvez o suporte, quando eu acho que você traz o suporte da psicoterapia, é que muitas vezes o que essa criança está fazendo, o que esse adolescente está fazendo, o que esse jovem adulto está fazendo, vai tocar em lugares muito feridos em mim. E eu preciso Exatamente. que é dessa pessoa que eu estou formando. Perfeito. Lembrando, sem dúvida. Ponto importante, sensível, neofrágico, mas que é preciso visitar. Revisitar a nossa história de vinculação, como foi feito, né? Como isso foi sendo construído. Eu me lembro de uma É um processo. A minha irmã, logo que a minha mãe faleceu, ela tinha uns 9 anos, e eu lembro que eu falando pra ela chama Poliane, e eu falava assim, Poliane, vai fazer não sei o quê. Aí eu, Poliane, vai fazer não sei o quê. Ela, já vou, não grita, tá bom. Eu tô gritando, mas isso era da minha experiência. Então, como é que eu vou, né? Claro, um exemplo simples, mas é isso, é revisitar da minha experiência, podia que rolava grito, mas para ela vai fazer muitas vezes eu reproduzir o que eu tô trazendo para ela. E aí é também um convite para olhe e fale, peraí, o que eu tô reproduzindo, o que é meu, o que é, né? Quando você falou, né? Seja madrinha, irmão, filho, me remeteu a eu também poder ver o que é meu e como eu vou lidar com o que é meu, que pode ser transformado ou não. Inclusive sentimentos, né? Tá? De solidão, de vazio. Que É possa uma lidar. auto-investigação aí. E olha, onde tem a dor, também tem a possibilidade de cura. Porque ela falou assim, que não seja o único foco. Então, me parece que ali está dizendo, parece que eu estou como foco central. Então, ser mãe é uma parte, não é o todo. Então, precisa ver como é que tá essa mulher, como é que tá ela, essa mulher amiga, essa mulher esposa, essa mulher profissional, essa mulher um ser no mundo.
Aí também Exatamente. olhar as partes que ele compõe. É isso que eu Eita, queria. que bate-papo lindo. Oh, meu Deus. A gente tem que ir embora, gente. Ah, Já eu, foi eu só queria dizer o seguinte, só para finalizar, se eu puder, Diga. é também abrir espaço de escuta, De diálogo. porque a gente tem isso falta na humanidade, seja nas relações todas, e mãe e filho mais ainda, porque às vezes a gente acha que escutou os nossos filhos, não escutamos não, não temos paciência para escutar. Escuta e a historinha lá do respeito, né? Hoje não vai dar pra gente falar sobre isso, mas existem vários ingredientes que compõem essa palavra amor. O que é o amor? E uma delas é o respeito, e aí tem afeto, tem cuidado, tem uma comunicação verdadeira, tem essa verdade, né? Poder aparecer essa verdade, enfim. Mas o respeito sobre o outro, sobre o que o outro é e pode ser, das ambas partes, né? Tanto da mãe como do filho e da filha. Podemos ficar por aqui, Ivan? Diz lá. Nossa, esse meu coração não queria. Não sei. É imensamente quem ficou com a gente, quem entrou, quem teve que sair, quem vai assistir depois. Enfim, agradecer que vocês possam colocar essa para rodar no mundo, que possa ajudar muitas pessoas. Ficar gravado também lá no YouTube, nosso canal chamado Café e Prosa, que são bate-papos bem assim informais como esse, a população a ter mais informação e a partir dessas informações ter reflexões que possam mudar a vida de vocês. Nem todo mundo pode pagar uma psicoterapia, a gente entende. Nós sabemos dos setores públicos como é, mas às vezes isso pode ser a possibilidade de uma pequena reflexão que possa te levar a outros caminhos. Exatamente. Então, é a resposta, né? De que cada vez mais nós cuidar do nosso emocional, do nosso todo. Então, eu quero agora agradecer, Fabi, você é iluminada, é alguém de um grande afeto do meu coração. Imagino que Vitor vai colocar. Eu volto a dizer, eu só conheço essa lindeza da Vilânia porque eu te conheci, nós nos encontramos através de você. Então, eu estou muito grata, de verdade, você ter aceitado o nosso convite. Já faço aqui minha declaração de amor para as duas, porque isso é e me despeço com vocês. O que eu tenho a dizer é agradecer e também agradecer por poder encontrar em vocês e nos espaços que a gente convive essa possibilidade de morada, assim, de poder ser a gente, né, com coisas belas e coisas não tão belas em nós, da gente discordar e ainda assim a gente se disponibilizar para caminhar juntas, para se encontrar de alguma forma, né? Porque a gente está aqui não é para andar só com os semelhantes, mas também com os diferentes e fazer essa dança. É isso. E você, querida Fabiola, fique à vontade para se despedir. Eu quero agradecer imensamente, não tenho palavras mesmo. Vocês estão no meu coração, vocês sabem disso. E eu fico muito orgulhosa também por esse projeto precioso, educativo, que emociona, que ajuda as pessoas, né? Que leva não só conhecimento, mas também afeto, né? Espalha, né? Espalha. Então, eu sou muito grata pelo convite, por esse carinho imenso que eu sinto de vocês também. Muito obrigada de coração. E quero agradecer tantas pessoas aqui que eu não consegui ver, A Cris, todo mundo que a entrou, porque Cris. eu já vou ficando meio nervosa, então eu não. Mas eu vi que tem pessoas assim, queridíssimas, pessoas de Floripa, pessoas daqui de Portugal, pessoas de Minas. Acho que meus irmãos entraram, uma vizinha minha de Floripa, eu acho que eu vi a Kelly, as nossas colegas, amigas, queridas do grupo de estudo, um monte de gente, eu acho que entrou aí. Meus colegas do mestrado, eu acho que eu vi alguém aí. A Pri Scalabrin, obrigada. Tem muita gente, assim, muito querida. Acho que o Dorval, a Cláudia Tessari Cláudia. entraram. Enfim, só tem gente bacana.
E eu quero agradecer esse carinho imenso. Muito obrigada mesmo, Gente, eu viu? tô rindo tanto que eu tô com dor na minha mandíbula. Agora vamos torcer para que salve, porque lembre-se que é a primeira vez que a gente está fazendo isso no Instagram. Tá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Beijo. Um beijo. Gratidão, Fabiola, Vi. Gratidão Beijinho. por estar aqui conosco e até a próxima. Até, beijo.